Oi pessoal, tudo bem com vocês? Você já alguma vez ouviu falar em medicamento que está escrito lá na prescrição médica que tem um nome, semelhança na grafia, até na pronúncia? Isso é bastante comum, tá? A gente pegar medicamentos com grafias semelhantes devido no caso, grupo farmacológico que lembra muito um medicamento, mas que na verdade não é, tá? Então, o que a gente precisa saber? Que precisamos perceber, né, na prescrição médica que existem medicamentos com nomes parecidos, porém o seu efeito é totalmente diferente. Por que a gente fala isso? Temos como, por exemplo, um medicamento bastante comum que é utilizado lá no hospital, o haloperidol, que é o Aldol, né? É muito parecido com o nome alopurinol, que é um antigotoso, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Já um outro nome também bastante parecido é o Renitec, que é um antihipertensivo, que também lembra daquele medicamento Retemic, que nada mais que é um antiespasmódico urinário, como por exemplo, e também existe aí diversos medicamentos com grafias semelhantes. O que a gente precisa saber? Qualquer erro, no caso de administração errônea, né, por exemplo, a gente pega o medicamento achando que é aquele e na verdade não é, nós podemos trazer bastante prejuízos ao paciente. Então, é importante você ter um conhecimento básico, pelo menos a farmacologia aplicada na enfermagem, devido a um desses fatores que a gente fala, que é o erro na administração dos medicamentos, tá? Principalmente se os nomes com grafias, né, e nomes semelhantes, com significados diferentes, tá? Qualquer medicamento que tem uma ação tem que ter cautela, tá? Justamente o que a gente fala isso devido à classe farmacológica que é aplicado em situações bem diferentes, apesar dos nomes serem bastante parecidos. Mesmo até os profissionais com mais experiência, com mais tempo na área, também pode acarretar há um problema também em errar. Isso acontece infelizmente, tá? Não é porque a gente é novo, que tá entrando agora, que vai ocorrer o erro com mais facilidade. Não é isso, tá? Acontece que também, independente do tempo aí de profissionalismo, todos são sujeitos ao erro grave. Justamente o que a gente fala na questão da dupla checagem, que existem medicamentos justamente no caso de alta vigilância, principalmente psicotrópicos, drogas vasoativas, ou seja, elas no caso mais importantes aí, mais perigosos, que é importante a dupla checar justamente para verificar, né, na parte da segurança do paciente, para pressão ali no início, de você poder pausar no momento da administração e não fazer aquele medicamento errado, tá? Até que também tem algumas prescrições médicas que são feitas ainda, infelizmente, manualmente, que pode acarretar a um erro aí justamente pela falta de entendimento da prescrição. A gente não consegue interpretar uma letra médica, né? Porque eles realmente escrevem de uma maneira que a gente tem uma dificuldade e acaba entendendo uma outra medicação que não é aquilo que ele prescreveu, tá? Infelizmente, não somente, né, no caso da administração, mas no momento da dispensação do medicamento também pode ocorrer esse erro, tá? Não é só a gente da enfermagem, pode acontecer na própria dispensação no almoxarifado, na farmácia, a pessoa também ter um entendimento errôneo de uma medicação e acabar dando aí a medicação que não é o que está condizente com a prescrição. O que é mais comum que a gente pega aí em âmbito hospitalar, né, na prescrição, como eu falei, o Aldol, que é o haloperidol, diferente do alopurinol, que é outro medicamento. Outra classe de antibióticos que a gente também tem, que é bastante comum também em trocarem aí, que a gente precisa prestar atenção, é o prednisona e o prednisolona, tá? Eles são totalmente diferentes aí. O prednisin é um anti-inflamatório, o prednisolona é um antibiótico, também é totalmente diferente e acaba acontecendo de uma dispensação errada. Até a própria aminofilina, uns aí confundem com a amoxicilina, que também a amofilina aí é um tiazina, aí ele é para a parte respiratória, e a amoxicilina é um antibiótico. Então tem vários medicamentos que acomete, né, no caso, desse problema de dispensação errada, justamente pelos nomes parecidíssimos, tá? Eu vou deixar no card deste vídeo e também na descrição um post meu falando sobre esse assunto, sobre as grafias semelhantes e os principais medicamentos que a gente acaba confundindo aí na hora da dispensação, da administração, até no caso, né, na verificação da prescrição médica, que acaba até aí lendo uma coisa e pegando outra, tá? Uma coisa é certa, se você tem dúvida, não administre.
tá? Se você tá lendo uma prescrição médica, não tá conseguindo entender o que o médico solicitou e você tá com a medicação na mão e não tá conseguindo assimilar se realmente é isso, não faça, pare, tá? Exatamente onde você está, vá lá falar com o enfermeiro, mostra para ele o medicamento e a prescrição médica. Ele vai te ajudar a avaliar melhor a condição, né, da prescrição, se está realmente condizente, se dá para entender. Se não der, ele vai acarretar o que? Ele vai acabar de falar com o médico para poder solicitar uma prescrição nova, que o prescritor faça uma nova prescrição com letras legíveis para a gente poder dispensar o medicamento corretamente. Mesmo que tenha dispensado o medicamento que está na prescrição, mas ainda, né, o que acontece, aquela letra, que é manual, que tá difícil entender, é mais fácil, é mais seguro pedir para o médico refazer essa prescrição, se puder, em letras de forma, tá? Ou em sistema de informática, que também aí é mais indicado, né? Em maioria dos hospitais já estão entrando com sistema de informática para evitar esse tipo de problema, tá? Realizar sempre dupla checagem, como eu falei, medicamentos de alta vigilância são os mais aí perigosos na administração, porque você administrando o medicamento errado por causa da grafia semelhante, você vai acarretar um efeito adverso, um efeito colateral não desejável no paciente, acabando podendo até prejudicar o tratamento do mesmo. Então, realize sempre a dupla checagem, leia a embalagem com prescrição, tenha um colega do lado, leia com ele, faça ele repetir. Eu sei que são assim passos bem bobos, mas é importante para evitar esse tipo de problema, que é a administração errada de medicamentos, que isso ainda é um fator que aparece muito na mídia, infelizmente, tá? A gente sabe disso, e justamente os hospitais implantam protocolos para poder ter uma administração segura maior, por isso que eles inventam aquele papo, né, de 9 certos, 10, 12, 13 certos na administração segura de medicamentos, justamente para evitar esse tipo de problema, tá? Então são essas as dúvidas básicas referente às grafias e os medicamentos semelhantes. Se você tiver alguma dúvida relacionada a esse assunto, deixa nos comentários que eu respondo para vocês. Quem não é inscrito no meu canal, eu convido a se inscrever e ativar o sininho. Toda semana a gente está publicando os assuntos aí relacionados à nossa profissão. E eu fico com vocês por aqui e até mais, pessoal.